do curso, né, ou da formação, né, desses estudantes, que eu consegui respostas de 39 egressos do curso e 4 professores, né, é, me trouxe até muito alento em relação a algumas questões. Você colocava ainda há pouco sobre as pesquisas nos Estados Unidos, em que os ateus são os mais odiados entre as minorias e tal. Você veja que nesse grupo de 39 pessoas, em que há um equilíbrio entre religiosos e não religiosos, né, nesse percentual de 39 pessoas, não é? Surpreendentemente, quando eu indaguei sobre se votariam ou não num ateu ou num agnóstico, a resposta foi 92% votariam no ateu ou agnóstico, conquanto ele apresentasse uma boa proposta, uma boa plataforma política, né? Então, foi um resultado que me surpreendeu bastante, que veio sem religião e de pessoas com religião, tanto cristãos, católicos, quanto protestantes, mais ou menos um percentual quase 40%, 46%, não me recordo exatamente aqui o número. Mas é um dado que vai de encontro ao senso comum. Agora, muito provavelmente, né, professor, em virtude de ser um curso como o de filosofia, né, que há uma formação política, você passa por Rousseau, né, você passa por vários outros pensamentos, Montesquieu, você passa por vários filósofos, né, você passa pela crítica que é feita à religião também, e alguns filósofos fazem isso, etc. Então, talvez por isso esse resultado tão expressivo deu 92% de pessoas, acho que foi 92% de pessoas que votariam, né, dos 39 entrevistados, um percentual alto, não é? Mas o Ricardo Lopes, né, o pesquisador Ricardo Lopes, que teve no meu canal e veio no seu também, ele fez uma pesquisa aí muito interessante também no mestrado dele, aparece lá no meu canal lá, ele veio também no seu, e ele chegou a fazer uma pesquisa parecida, mas também dentro da universidade, né? Eu até pedi ele para poder lapidar mais, ele lapidou melhor. Ele viu que no grupo que ele pesquisou havia um interesse muito grande em falar sobre ateísmo, né? Ou seja, a gente acha que é tabu, mas o pessoal queria falar. Mas aí eu faria talvez uma reflexão no seu caso, porque você está certo. No curso de filosofia, curso superior, é outro mundo. Por exemplo, se você está dentro de uma universidade, a maioria vai votar no Lula, né? A maioria são de esquerda, né? Depende É, muito do é, curso, eu diria, né? Se eu, a mas gente... eu acho que a maioria dos universitários, a maioria dos intelectuais são de esquerda, né? Eu já tenho observado isso. Talvez tenha Sim, sem dúvida exceções, nenhuma. mas a maioria. Aí você tem razão em relação à maioria dos intelectuais, né? Isso que eu estou Porque dizendo, esse eu estou dizendo o negócio de seguinte, que intelectual também é uma coisa complexa de se definir o que é um intelectual. Por exemplo, você pode dar esse epíteto ou essa qualificação de intelectual a um professor de um curso de medicina e ele ser altamente conservador e um não, intelectual, não, mas produtor de conteúdo, até um cientista e, no entanto, ser um mas conservador. eu tô pensando a bola geral, entendeu? A Não, não, bolota então, não, geral, mas tipo a assim, gente tem que pensar a universidade quando a gente. Pronto, então. Quando a gente pensa a universidade, eu infelizmente eu não tenho aqui dados estatísticos, porque essas coisas também foram pesquisadas durante a eleição de 2018. Em 2018, se viu qual foi o percentual dos universitários que tinha nível universitário que votou no Bolsonaro, no bolsonarismo, aderiram ao bolsonarismo. Isso se deveu, evidentemente, a um momento histórico que o Brasil viveu, né, de um ataque muito forte da mídia brasileira em cima do PT, do petismo, né, associando a corrupção. Então, isso foi muito, muito forte, de modo que o outsider, né, acabou sendo eleito, mas sem capacidade nenhuma para governar o país. Né? E, infelizmente, a gente está sofrendo até hoje os efeitos nefastos, né, disso, né, porque existiam, inclusive, outras possibilidades, né? Outros nomes, né, colocados na política brasileira. Mas essa parcela, uma parcela liderada, né, como sabemos, né, por evangélicos, né, neopentecostais, sobretudo neopentecostais, uma pequena parcela de conservadores cristãos católicos também,
e toda a elite que se uniu para. Porque eles não querem ver a esquerda crescer, as pautas populares, né, terem vez no Brasil. Isso não é contraproducente para eles, né? É. Mas eu abordo isso muito no meu livro, né? Revolução Ateísta. Até, a gente chega mais no final, mas eu não queria perder a oportunidade de mostrar também o segundo que eu indico pro pessoal, né? Porque para eles andarem juntos. A Bíblia, esse é um pouco mais grosso, tá vendo? Ele é um pouco mais. Vai exigir um pouco mais de tempo, né? Eu tô falando o seguinte, porque esses dois livros falam muito essa parte política, né? Esse segundo aqui também, ele já começa logo no prefácio falando de que a Bíblia segundo, acho que tá, o segundo subtítulo está aqui na parte dentro. A Bíblia segundo a mente ateísta, né? Então, não precisa aparecer, ó, que é o subtítulo dele. É, sobre uma lei de ateísta. Porque logo no prefácio eu já começo com ateísmo. Então, essa parte que você comentou aí aparece muito nos meus livros, que como eu comentei logo no início da live, eu comecei a escrever esses livros públicos, né, gerais, né, porque uma coisa é escrever para academia, escrever dissertação. Eu já tinha escrito alguns livros técnicos antes, né, eu escrevi 7 livros mais ou menos sobre para jovens, para pesquisadores, sobre introdução à pesquisa científica, punidos por métricas, que é uma crítica ao sistema de publicação por métricas excessivas. Então, assim, aí eu comecei com o bolsonarismo, né? Então, quando você fala de um intelectual votando no Bolsonaro, foi isso que me inspirou o livro 1, né? Por que pessoas intelectuais, altamente qualificadas, próximas que eu conhecia, professores universitários que eu conhecia, com todas as qualificações possíveis, ainda votava, não somente votava no Bolsonaro, ele votava a bandeirinha mesmo, né? Em público, eu voto no Bolsonaro, eu não quero corrupção no Brasil. Isso que me levou ao livro 1. Então, tem sim, né? Isso é verdade, né? Você está totalmente certo. É, isso é uma coisa que eu não discordo, mas eu abordo muito isso no meu livro, né? Eu trago tanto na Revolução Ateísta quanto no G Bíblia.